Olá, estamos iniciando mais uma edição do Briefing Social pela sua TV Nativos. Você acompanha pelo nosso portal TV Nativos, pelo canal do YouTube TV Nativos ou pelo canal 6 da NET TV. E hoje a gente está aqui com a Patrícia Reinaldo da Silva Amaral. A Patrícia, psicóloga clínica, e a gente vai bater um papo muito bacana sobre relacionamento de casal. Bacana, né? Mas antes disso, vamos saber quem é a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Como é que tu estás? Como é que tem sido a tua vida em termos de clínica, né, na área da psicologia? Fala um pouquinho de ti pra gente. Então, eu sou Patrícia, né, como o Jorge falou. Eu sou psicóloga clínica. Eu atuo já na clínica em torno de 12 anos. E comecei atendendo crianças, adolescentes, adultos, casais. E hoje, atualmente, eu percebo dentro do meu espaço clínico o quanto tem surgido muita demanda através desses conflitos de relações de casais, o qual as pessoas têm passado. Isso tá havendo uma demanda muito grande, né, sobre esse tipo de situação. Então, a gente percebe que depois da pandemia, isso emergiu com muito mais força, né? Eu percebi durante a pandemia que muitos casais tinham se perdido uns dos outros, né? O par se perdeu. De que forma? A gente hoje vive uma rotina de vida muito rápida, veloz, acelerada e muito imediatista também. E a gente tem muita demanda, muita responsabilidade. E muitos casais se encontram só à noite em casa. Alguns, às vezes, nem à noite, né? Dependendo da profissão, às vezes... Exato, às vezes tem turno inverso, às vezes trabalha 15 dias fora, depois vem 15 dias para casa, e aquela outra pessoa trabalha e não pode ter junto também. E quando veio a pandemia, apareceu com muita força esse aspecto de os casais terem que ficar juntos 24 horas, porque ninguém podia mais trabalhar, e era home office, enfim, né? A gente estava ali tentando combater uma situação que não se tinha controle, então, para proteção todos juntos. E os casais começaram a ter conflitos do tipo... Eu cheguei a escutar pessoas dizerem, eu não sei quem é essa pessoa. Essa pessoa não é a pessoa que eu casei. Bom, por um lado, que bom que ela não é. Significa que ela também evoluiu, né? Sim. Imagina o que você seria se você hoje, com 50 anos, se comportasse como se tivesse 15. Significa, Patrícia, que o fato de, num certo momento, as pessoas estarem num convívio mais intenso, elas acabam vendo o companheiro ou a companheira de outra forma. E outra pergunta, o fato de, por exemplo, a pandemia ter trazido as pessoas para dentro dos seus lares e conviverem mais, isto também pode significar que as pessoas, um casal, ter vidas isoladas, por exemplo, não precisar conviver sempre com os mesmos amigos, mas terem relacionamentos, convivência social diferente, é saudável? Sim. Bom, quanto à primeira pergunta, essa convivência de 24 horas juntos trouxe sim uma intensidade, né, em que as pessoas começaram a ter que reaprender a respeitar, por exemplo, o espaço individual desse parceiro, dessa parceira, porque é o tempo todo juntos, né? Perceber e também respeitar as necessidades de cada um, porque uma vez que você não passa muito tempo com essa pessoa, você acaba se perdendo disso. Às vezes você não sabe nem o que a pessoa gosta, você não lembra. Porque você tá tão automático, né? Do que a gente janta junto à noite, tá? Eu sei à noite que a gente come. Mas é porque aquilo é rápido, aquilo é o que a gente tá acostumado. Automático. Exato, mas o que realmente essa pessoa gosta? Às vezes essa pessoa nem percebe mais, não enxerga mais o outro, né? E essa intensidade de ficar o tempo todo juntos, de fato, sim, fez com que as pessoas percebessem
o quanto é importante a individualidade. O casal precisa ter uma individualidade, né? Eu preciso ter a minha, o meu marido precisa ter a dele, então eu preciso ter os meus hábitos, os eventos que eu gosto de fazer parte, que são só meus, alguns que eu gosto que ele faça parte, e alguns que são só dele, né? E alguns que ele gosta que eu faça parte também do meio dele. Isso se torna saudável e traz uma relação de qualidade para o casal. Agora, quando começa, né? O que eu vi muito, assim, na questão da pandemia? Apareceu muito aquilo que tá na moda, que a gente escuta bastante, de relações tóxicas. Você começa a ver o quanto tem uma pessoa que é muito submissa, a outra que é muito controladora, e aquilo começou a tomar uma proporção muito grande. Por quê? Porque como ficaram juntos 24 horas por dia, não tinha nenhuma fuga durante o dia para poder fingir que aquilo não estava acontecendo, né? Não enxergar aquilo. Sim. Porque eu me ocupava do trabalho, ele me ocupava dos filhos. De repente, aquilo passa a ser muito intenso. Então, muito controlador, muito rápida. Às vezes, um pouco agressiva, às vezes um pouco velada também, que às vezes parece uma forma de cuidado, mas não é. É um controle. E é um controle danoso, né? Um controle que sufoca o outro e que incapacita o outro dele ser quem ele é. E aí, é muito interessante a gente olhar para isso, porque quando chega um casal para mim no consultório, por exemplo, e ele tá reclamando do outro, né? Porque eu não quero que a pessoa seja assim, eu preciso que ela mude, isso tá ruim, isso tá afetando a nossa relação. Mas você vê que não é sobre aquilo que a pessoa tá trazendo com a queixa. Mais coisas. É mais do que isso. É muito mais. Quando tu fala assim, relacionamento tóxico, e fala que um está reclamando do outro. Há pouco tempo eu estava lendo um artigo, acho que foi no final de semana, onde a questão era a seguinte: tóxico sempre é o outro. Quando a gente tem uma relação tóxica, os dois são. Nunca é só um. É sempre os dois. Porque a toxicidade, ela não tá em uma pessoa, ela tá na forma que eles vivenciam a relação. E por que acontece uma relação tóxica? Porque geralmente esse par está vivendo aquela relação numa posição infantil. Numa posição como se fossem duas crianças se relacionando e projetando um no outro os traumas, as faltas, as cobranças, que na verdade seriam direcionadas aos pais, e aí passa a ser a esse par. Estão transferindo. Exato. Relações de pais. A mulher ou o homem, não importa a condição sexual deles, mas quando buscam uma relação, projeta alguma coisa do que viu nos pais, necessariamente ou nem sempre? A relação dos meus pais, até que ponto vai influenciar na minha relação com a minha parceria? Sim, influencia muito. Veja bem, quando a gente é criança, a nossa referência de relacionamento e de autoridade é no nosso ambiente familiar. É ali que a gente aprende princípios, regras, valores e a forma que eu vou me relacionar com o social. Ali é o meu ensaio para que eu possa entrar no mundo externo, no social, cortar o vínculo depois com a minha família, para construir então o meu caminho individual, né? E fazer as minhas conexões de relações, que é trabalho, amigos, uma relação amorosa, enfim, né? É dali. Então, o que eu observo que acontece na relação dos meus pais ou dos meus cuidadores, quem exerceu uma função de cuidador comigo, vai ser para mim uma base de referência, sim. Então, por exemplo, eu já tive um caso, por exemplo, quando eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu morei lá há 10 anos, que uma pessoa vinha, né, para o espaço terapêutico e trazia como demanda que ela tinha uma dificuldade na relação com o marido, porque o marido era agressivo com ela, né? Tinha violência física. E aí a gente começou a investigar e eu cheguei
nessa raiz de que a referência que ela tinha era dos pais, né? Era uma repetição da relação dos pais, era exatamente assim que era a relação dos pais. Porém, o pai nunca tocou um dedo nela, nunca deu um tapa nela de castigo, de punição, era só na esposa. Então, o inconsciente, né, aquilo que a gente capta, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente se conecta é familiar. É desconfortável, mas é familiar. E por ser familiar, se torna confortável. É o conflito. Eu fico naquilo porque eu sei como controlar. Eu sei como lidar com aquilo. Porque é familiar. Exato, é familiar. Eu sei lidar com aquele sofrimento. Eu não sei lidar pelo prazer de viver uma relação saudável. E isso pode me trazer mais sofrimento do que eu viver aquela repetição. Porque eu vou ter que aprender algo que eu não sei se eu sou capaz. Então, eu nem olho para isso. Não é um caminho viável. Eu olho para aquilo que eu conheço. Sim. Eu repito. Então, ela trouxe, a gente trabalhou. E teve um momento em que eu trabalhei algumas técnicas e tomadas de consciência com ela, em que ela deveria se posicionar. Quando ela conseguiu se posicionar, o par dela não conseguiu agredi-la e ele ficou surpreso que ela se posicionou. Naquele momento, ele se afastou. A postura dela já o repeliu. O repeliu. Mas olha que interessante. Quando ela veio para a próxima sessão, me contando esse fato, ela trouxe o seguinte... que bom, eu consegui, e até então comemoramos isso. E de repente ela começou a chorar, né? Ela se emocionou e ela disse assim pra mim: ele não me ama mais. E então eu disse: não ama mais você? Como assim? Ele não me bateu, ele não me ama mais. Então veja bem, qual é a imagem infantil que essa mulher gravou na mente dela e no inconsciente dela? Que amor é violência. Então, quando eu não sou agredida, significa que essa pessoa... eu não tenho mais importância para essa pessoa. Essa pessoa não me ama mais, ela vai me abandonar. A criança faz uma compreensão do que é o amor dentro do ambiente que ela cresce. É o conceito que ela criou. É o conceito que ela criou e que ela projeta. Terapia de casal, Patrícia. Como isto tem ocorrido? A gente vai voltar lá na pandemia. Acentuou, já tinha uma grande incidência de procura, né, pela terapia. Que faixa etária de casais procuram? Diversos, casais mais jovens, casais mais maduros. Como acontece? Então, assim, a demanda de terapia de casal sempre teve, mas ela, após a pandemia, intensificou, sim. E a gente tem, assim, todo tipo de estilo de casal que você imaginar, idade e tempo de relação. Eu já tive casais com 1 ano de relacionamento, jovens, sim, de uma primeira relação, um primeiro relacionamento, digamos assim, sério, né, onde havia um compromisso, exatamente. Já tive casais e tenho casais, enfim, que estão no 2º, 3º, 4º relacionamento. Casais maduros, 60 anos, 50, casais ali, jovens adultos, 30 e poucos, de toda a idade que você imaginar. Com a pandemia, apareceu muito os casais aqui da minha idade, na faixa dos 40, mais ou menos, né? Isso começou a vir muito. Uma demanda muito grande. O que determina, e falávamos isso antes, o que determina a qualidade de uma relação? É a intensidade do sentimento ou a vontade de se entenderem? O que faz com que uma relação tenha qualidade? O nível de sentimento ou a vontade de se darem bem? Bom, essa pergunta é complexa, né? Dá pra gente fazer uma tese aqui. Porque, na verdade, são vários aspectos que fazem com que uma relação possa ser saudável. E o primeiro de todos esses aspectos é as pessoas que estão ali conectadas, primeiro olhar para si. Muitas vezes as pessoas têm medo disso, achando que está sendo egoísta, mas não. Há uma necessidade muito grande para haver uma relação saudável de primeiro olhar para a sua própria necessidade. Autoconhecimento.
autoconhecimento, perceber suas necessidades. Porque quando você percebe as suas necessidades, você busca elas, você tem a responsabilidade de buscá-las e não coloca no outro essa responsabilidade de ele atender os seus vazios e as suas necessidades e coloca ele numa situação de responsabilidade muito grande de tipo, você me faz feliz. Ninguém me faz feliz. Eu me sinto feliz com aquilo que eu escolhi, com aquilo que eu estou me relacionando, com aquela troca que eu faço. Então, quando eu encontro alguém que tem essa percepção e que está disponível para apoiar, andar junto, olhar na mesma direção, construir planos, planejamentos, né, para seguir como um casal saudável, Sim. funciona, flui. Mas eu vou contar uma coisa para você, que é bem interessante. Geralmente, essa pergunta que você fez foi muito interessante, porque geralmente as pessoas acham que o que mantém uma relação de pé é o sentimento. E não é. Nós temos 3 aspectos muito importantes que fazem com que uma relação ela fique ali madura e saudável, funcional, consistente. Que é a admiração, em primeiro lugar. Não há relação que perdure se eu não tiver admiração pelo meu parceiro e por mim. 2, o amor. E 3, o sexo. A sexualidade é importante. A gente tem aqui 3 aspectos muito importantes para um casal funcionar bem. Mas o principal deles é a admiração. Quando você conhece uma pessoa, você não sabe nada dela. A não ser que seja uma pessoa que você já tinha um relacionamento. Tipo, é um amigo de infância, é o primo que eu casei. Temos exceções. Mas a grande maioria dos casais, as pessoas não se conheciam. Elas começam a se conhecer. O que te chama a atenção? Tem um grupo de 5 mulheres. Por que uma daquelas 5 chamou a sua atenção e as outras 4 não? E daí vem a questão de manter essa admiração no decorrer do tempo. Exato. Ela tem níveis. Primeiro, eu acho aquela mulher bonita. Das 5, aquela que chamou mais atenção, a beleza nela. Física. Depois eu me aproximo. E aí eu converso com ela, me apresento. Quando ela começa a conversar comigo, nossa, eu gostei da forma que ela se comunica, como ela na postura dela, como ela me olha. Aumenta um pouco mais essa admiração. Sim. E Patrícia, assim vai. a gente vai para o nosso intervalo e na volta, no segundo bloco, vamos falar sobre essa dificuldade de uma pessoa se manter interessada e admirando, né? Sim. Por um tempo prolongado, ou quem sabe para todo sempre, Manter a cela. o seu parceiro, a sua parceira. Claro. Vamos falar sobre isso. Ok. Já voltamos com o segundo bloco do Briefing Social, hoje falando com a Patrícia, psicóloga clínica abordando relacionamento de casal. Já voltamos. Voltamos para o segundo bloco com a Patrícia, psicóloga clínica, falando sobre relacionamento de casal. E nós encerramos o primeiro bloco, Patrícia, falando sobre a admiração, citaste 3 polos, né? A admiração, o segundo, o amor, o terceiro, o sexo. Lá no primeiro tópico, que é a admiração, que é a primeira ligação, a conexão, como ocorre e que grau ocorre a permanência, porque o tempo transforma as relações, transforma as pessoas, e o mais difícil é manter essa admiração. E isso no consultório, como é tratado isso? É uma boa pergunta, porque o segredo da relação se manter funcional e acesa é justamente a admiração. Onde é que o casal se perde nessa questão da admiração? Quando aquela relação se torna já estável e o casal esquece de olhar um para o outro com aquele olhar de novidade, com criar oportunidades de fazer coisas diferentes. Se renovar, mas também é muito mais que isso. A gente entraria também num assunto bem complexo, que é, geralmente, a gente vê aí uma projeção de
um casal em que, às vezes, um está numa posição parental e o outro está numa posição infantil. Isso acontece com muita frequência. É um dos maiores diagnósticos que eu vejo, assim, que eu faço quando chega um casal na clínica, quando chega um reclamando do outro. Você consegue identificar claramente que parece uma mãe reclamando de um filho, ou um pai reclamando de um filho reclamando de uma mãe, ou um pai reclamando de uma filha. Quando o casal entra nessa simbiose, que a gente chama, né, de simbiose, eles saem do papel marido e mulher, saem daquela igualdade e vão para uma relação que é desnivelada. Isso aqui você não consegue mais enxergar no outro como alguém interessante. Não estão na mesma sincronia. Não estão mais na mesma sincronia. Você passa a se relacionar numa relação parental mesmo, de cuidado, de controle, de cobranças. E você acha que é normal, que você está cobrando do seu par que ele faça o que ele deve fazer, mas na verdade você está em outro lugar. E aí começam os conflitos. Às vezes, afastamentos, a diminuição da libido, do interesse sexual, acontece às vezes uma traição e assim por diante. Então, para o casal se manter interessado, admirando um ao outro, precisa se manter nesse lugar, nessa posição adulta, saudável, em que eu enxergo um homem do meu lado ou uma mulher do meu lado, enfim, né? Um casal tradicional assim. E não projetar, que é o que eu estava falando antes, de projetar aquelas necessidades como se fosse uma criança que encontra alguém para suprir aquilo que faltou, né? E é possível que sem o auxílio profissional, é possível que sem a terapia, ambos percebam isso, comecem a conversar. É possível que ocorra isso sem uma intervenção profissional? Olha, eu sou otimista, né? Trabalho com pessoas, acredito nelas. Então, já vi, sim, situações em que tem pessoas que conseguem ter um feeling, um insight e chamar o parceiro para conversar, ou a parceira, enfim. Porém, preciso ser sincera, né? Sem autoconhecimento é muito difícil, porque a pessoa que está mergulhada naquele conflito, ela não enxerga que aquilo é disfuncional. Para ela, é o que ela sente, é aquilo. Ela não consegue ver. Quem está de fora pode até ver, mas quem está dentro da situação não consegue. É muito complicado. Geralmente, os casais que conseguem fazer isso sem uma busca, a busca do apoio de um profissional, são casais que buscam apoio de uma outra forma. Por exemplo, vão ler na internet alguma coisa sobre, vão buscar vídeos. Neste caso, é até natural que, se apercebendo disso, acabe buscando apoio profissional. Sim. Porque ela sabe, sabemos onde nós estamos, então vamos tentar chegar juntos numa... Exato. E muitas vezes você vê um vídeo que faz você perceber, nossa, essa é a nossa dinâmica, a gente precisa olhar para isso, só que eles não sabem como fazer. E aí por isso que acabam chegando até um profissional, para que esse profissional ajude a esse como fazer, como conduzir, né, essa reorganização do casal. Então é bem interessante. Eu, por exemplo, tenho um canal, até esqueci de falar no início, eu tenho um canal no YouTube que se chama Corpo Revelador. Corpo Revelador? E esse canal, eu foquei na psicossomática, que é uma das linhas que eu trabalho, né? Que é nada mais, nada menos do que entender o que está por trás dos sintomas, quais são as raízes dos sintomas, né? Físicos, enfim, que aparece ali como alerta de um conflito interno, emocional. Então, muitas pessoas procuram, por exemplo, eu tenho um vídeo que ele é um vídeo muito procurado, que é sobre endometriose, né? Que as mulheres têm muitos casos de endometriose, né? E então as mulheres procuram o que está por trás da endometriose. Então eu fiz um vídeo de 40 minutos. Que é uma sessão somática. Exato. E são todas as questões emocionais que estão por trás, raízes, padrões de comportamento, padrões emocionais, crenças, né? Decisões que a gente toma na infância, que fazem com que a gente tenha algum bloqueio. E aí a endometriose aparece, né? Para você ter ideia, por exemplo, a endometriose é o endométrio que sai de dentro do útero, né? O espaço dele é dentro do útero. O endométrio serve para ser um colchãozinho para o embrião prender e poder se desenvolver. Quando não tem o embrião,
aquele endométrio, ele se desmancha, que é o ciclo menstrual da mulher. Como a mulher que tem endometriose, ele não se desmancha, ele vai aumentando e ele começa a ir para outras partes, sair de dentro do útero, ou tomar partes, né, das paredes do útero. Só uma forma de olhar para o funcionamento desse órgão, né, que é o útero, e do endométrio, que é digamos, um recurso do útero, né, para um processo de desenvolvimento de vida, de uma vida, a gente já entende que, é claro, onde você está que você não está no seu lugar. É isso que o seu endométrio está dizendo, você está fora do seu lugar. Ele está sinalizando. Ele está sinalizando para você que tem algo errado, que você não está no seu lugar. Talvez de mulher, talvez de mãe, talvez de, sei lá, profissional, talvez de filha, mas no feminino. Aí a gente vai ver, muitas vezes, são mulheres muito masculinas, que elas são as provedoras, que elas não confiam no masculino, não conseguem casar, não conseguem ter um relacionamento, porque não confiam, porque vem de várias sombras da infância. Uma resistência a aceitar. Exato. Então as pessoas me encontram no canal vendo aquilo, e ali eu tô trazendo toda uma tomada de consciência, uma ampliação de consciência para ela poder enxergar algo e ela poder olhar para isso. Mas muitas me procuram para fazer terapia, para que eu ajude elas a fazer aquilo acontecer, ela poder sair daquele padrão, porque elas estavam buscando autoconhecimento. É uma questão intelectual. Até que ponto a condição intelectual de uma pessoa, ou de ambas, interfere numa relação afetiva? Ou seja, nós estamos falando de uma questão intelectual e de afeto que aparentemente não tem nem a ver, é algo mais, mais subjetivo. Até que ponto isto se encontra ou não se encontra? A questão intelectual com a questão sentimental dentro de uma relação. A gente pode falar de culturas, por exemplo, né? Pessoas que vêm de culturas, valores diferentes, famílias, né? Às vezes de cidades e estados e até países, né? Influencia sim. Porém, quando o casal ele é bem consciente dessas diferenças, ele percebe que ele está entrando numa esfera em que há muitas diferenças e que ali você pode olhar de uma forma positiva e estar aberto ao servir o seu parceiro ou sua parceira, essa diferença intelectual ela pode ser bastante produtiva porque eles crescem juntos. Certo. Mas quando não se tem essa percepção saudável e se olha de uma forma pessimista, a gente entra naquele movimento conflitante de querer mudar o outro. Eu quero que você faça como eu faço, ou vice-versa. E a gente sabe onde isso vai dar. Não vai dar certo. Foi uma experiência, mas não vai dar certo. Não tem. Não tem como. Influencia. Assim como nas questões profissionais também. Por exemplo, né? É natural as pessoas se sentirem concorrendo com a atividade do parceiro. Ou seja, será que não está dando mais atenção à profissão dele do que a minha, a profissão dela do que a mim? Isso ocorre bastante? Sim, ocorre também. Ocorre em vários sentidos, assim, né? Às vezes, uma esposa que ganha mais, né? Ela tem uma renda maior do que o marido. E o marido se sente desconfortável e compete com essa mulher para ele tentar buscar esse lugar de se sentir com o masculino mais fortalecido, né? Porque existe uma questão aí... cultural, exato. A questão das tradições. Exato. O homem teria que ser o provedor. Exato, né? E isso não existe mais. O homem sim tem uma força, né? De estar à frente. E a gente pode uma hora até falar sobre essas energias de masculino e feminino, que é muito interessante. Porque senão pode parecer machista falar isso, mas não. É uma realidade e é uma energia instintual, de verdade mesmo, né? Se a gente for olhar lá na época primitiva, o homem caçava, a mulher ficava ali dentro da caverna, tirando a pele do animal para fazer uma roupa para eles se aquecerem e ali cuidando do fogo e da criança. Então, isso é muito primitivo. E ela tratava das tarefas. A mulher, ela tomou esse lugar hoje, né, de ela ter uma independência financeira. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje existe uma linha tênue entre você estar ali também com o direito de ter uma profissão, ganhar dinheiro, e
você passar dessa linha e se perder do seu feminino, da sua sensibilidade, da sua capacidade de acolher, de cuidar, de fazer contato com a sua intuição e ficar muito focada em produzir, né? Essa energia de competição e de produção, ela é muito maior no masculino do que no feminino. Então, começa a colocar o casal em conflito e em competição, sim. Fora também alguns traumas infantis que às vezes a gente tem. Então, por exemplo, vamos supor que... E nem sempre conscientes. Não! Geralmente não. Geralmente não. Então, geralmente, assim, um exemplo bem bacana, que é bem comum, tá? Um homem que cresce num ambiente em que os pais tinham uma condição financeira bem vulnerável. E via os pais brigando por causa disso, pela falta do dinheiro. Mas via esses pais em casa também, né? Então, se ele via eles brigando, às vezes não tinham trabalho, às vezes eles estavam em casa com essa criança. E ele grava uma imagem disso, tipo, faltava dinheiro pra gente, mas o meu pai e minha mãe estavam aqui de alguma forma. Ele cresce, e aí ele pensa, eu vou fazer diferente, eu vou trabalhar e eu vou ter dinheiro porque eu quero dar pra minha família o que eu não tive, e também não deixar a minha família passar pelo que eu passei, eu não quero que os meus filhos sintam o que eu senti. E aí esse homem cresce, estuda, faz uma faculdade, e aí tem uma profissão de sucesso, né, uma carreira, só que ele trabalha muito. E ele chega em casa, ele tem uma esposa, tem filhos, e as brigas são exatamente iguais de quando ele estava ali assistindo na infância dele os pais. Por outras questões, mas o conflito existe pelo distanciamento. Hoje eu consigo dinheiro para dar conforto para minha família. A gente não briga por falta de dinheiro, mas eles me cobram pela minha ausência. Porque para ter esse dinheiro que eu achava que era importante, eu preciso me ausentar. Eu preciso dar mais do meu tempo, da minha energia para ganhar esse dinheiro. Então eu chego em casa e se repete o padrão da briga, só que por caminhos diferentes, por motivações diferentes. Então isso é muito interessante se ver, porque às vezes o casal tem um conflito, não sabe por quê e tá trazendo uma sombra do passado, tentando salvar uma situação que era lá da infância, que era dos adultos, que era um dos pais, mas a criança pega pra ela por amor e ela repete no presente. Tá na bagagem. Sim. Por falar em bagagem, é possível detectar, por exemplo, num adolescente, numa criança ou num adolescente, se ele tem uma capacidade de se relacionar de forma saudável, afetivamente com as pessoas? Sim. Já se sabe assim, ó, ela tem uma condição de estar presente de uma forma tranquila na vida de alguém. Sim, sim. Na adolescência, que é uma fase ali de muito conflito interno, né? O adolescente, ele tá buscando a identidade dele, buscando liberdade, e ele tá fazendo uma desconexão dos pais para se conectar com esse mundo social e encontrar o espaço dele. Ele vai repetir os padrões. Todos os padrões, mesmo que ele não queira, ele vai repetir os padrões. Naturalmente. Então a gente consegue sim perceber, através do comportamento de um adolescente, se ele teve ou tem uma referência de relacionamento saudável, né, dos pais, certo, ou não. O que ele vivenciou ou o que ele está vivenciando. Exatamente. Se na escola não tem, evidentemente, no currículo escolar, uma matéria sobre relacionamento, mas o que se diria aos educadores quando estão tratando com crianças? Por exemplo, a gente sabe que no mundo da pedagogia se percebe facilmente uma criança um pouco mais egoísta, menos egoísta, uma criança mais colaborativa, outra menos. A escola pode contribuir para que as pessoas sintam as relações de uma forma mais positiva. Por exemplo, lá no jardim de infância, Paulo, lá nos primeiros passos, como é que eu posso fazer com que aquela criança que não quer de forma alguma emprestar o seu brinquedo para ninguém dentro da sala de aula, ou com aquele que já sabe que eu tenho que brincar com o meu coleguinha, isso pode se refletir nas relações normalmente, até já me falo relações de casal, mas relações normais. Dia a dia, ansiedade. Pode sim. A gente vê que, por exemplo, hoje existe a compensação. Pais que trabalham demais, então chegam em casa
fazendo todas as vontades daquela criança para compensar. Exato. Ou não dizendo não. Muitas vezes não é nem materialmente. É simplesmente não dizendo o não que aquela criança precisa escutar. Não que fará falta. Exato. E que aquela criança não consegue ter limites, né? Entender o que é limites. Então, quando ela chega na escola e a escola apresenta esse limite, ela entra em conflito. Quando ela chega no social, no trabalho, numa relação de amizades, num relacionamento de par, é difícil escutar um não. Ela não sabe lidar com frustração. Então, a gente tem tanto para os pontos positivos quanto negativos, né? E na escola reflete também. A escola tem o seu papel, né? Muito importante, sim. Os educadores hoje já estão com um olhar mais ampliado em relação a isso. Sim, mais aprofundado. E quanto ao não saber dizer não, vamos voltar para a relação de casal. A não aceitação da opinião diversa ocorre também, correto? Por exemplo, a partir do momento que eu estou num conflito, o que eu tenho é a verdade, o que eu tenho para falar é a verdade. O outro lado não interessa muito, porque o que eu estou dizendo que é a verdade. Aí vai para o consultório. Eu acho que é a solução. Esse é um dos principais motivos do qual as pessoas chegam no consultório, né? Patrícia, obrigado. Foi muito bacana o nosso papo. Eu que agradeço. É uma conversa necessária. Sim. Uma conversa difícil, mas necessária. Sim. Acho que estamos todos no dia a dia sujeitos a atravessar por situações mais delicadas dos nossos relacionamentos, pai, filho, irmãos, casais, independente da condição. E esta conversa ela tem de voltar a ocorrer. Espero poder contar com a tua presença aqui na TV Nativa. Será um prazer. Numa próxima oportunidade, até para ampliarmos ainda mais esse tópico ou outros. Sim. E foi um prazer receber aqui a Patrícia Reinaldo da Silva Amaral, psicóloga clínica, falando hoje sobre relacionamento de casal e outros assuntos virão com a Patrícia. Mais uma vez, obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Pela participação aqui no Briefing Social. Obrigada. Encerramos hoje a nossa edição. Até a próxima.